O autismo é o transtorno global do desenvolvimento, que afeta a interação social do indivíduo. A Organização Mundial de Saúde indica que a cada 60 crianças, uma tem autismo. Então, pessoal, eu estou aqui com a Josi, que vai relatar um pouco da situação traumática que ela sofreu recentemente em uma escola aqui em Olinda. Eu sofri uma abordagem de mau jeito e eu quero denunciar aqui a falta de preparo e humanização da Secretaria da Educação e da escola, a direção da escola, Dr. Manuel Borba. Eu levei o material escolar que está baseado na lei e entreguei à professora, que achou ótimo, e teve sim inclusão escolar dentro da sala de aula, mas na direção da escola não. A direção da escola, após 2 semanas o material lá, acho que tomou conhecimento, porque eu perguntei na sexta-feira para a professora de apoio como tinha sido, e ela disse que ele tinha melhorado e muito a questão das tarefas em sala de aula, e eu acho que alguém da direção escutou. Na segunda-feira me fizeram uma abordagem de surpresa, não me chamaram para a secretaria para conversar nada, disseram que meu filho tem que fazer as tarefas em sala de aula no caderno, no papel, porque ele é igual, né? Então essa pergunta meio que afirmativa, eu disse que eu nunca tinha usado a palavra, infelizmente, eu usei essa palavra, depois que eu descobri que meu filho era autista, nunca usei essa palavra, e nessa hora eu falei, infelizmente ele é diferente. Certo, mas quanto menos diferente possível ele ser, melhor, para não chamar a atenção de outras crianças. Porque eu tenho isso, porque eu não tenho aquilo. E nessa parte de quanto menos diferente ele ser, melhor, eu entalei, porque eu fiquei estarrecida. Ouvi isso de uma secretária da direção da escola. A Secretaria de Educação não tomou uma posição, não fez o acordo, mesmo eu falando da lei, que eu me garantia esse direito de auxiliar a escola com material didático da inclusão da criança e a evolução dele em sala de aula. Não fizeram nada, ainda mentiram. Ou seja, o Pedro Henrique foi impedido de ter um desenvolvimento dentro da sala de aula, que é garantido por lei, por uma profissional que deveria estar garantindo isso para o Pedro, não é verdade? Isso mesmo, exatamente isso. E após isso daí, o que é que aconteceu, assim, eu digo, qual foi os malefícios que aconteceu, inclusive para você, que eu fiquei sabendo que você entrou em depressão, teve alguns problemas por questões da falta de conhecimento de profissionais da área. Justo. Na terça-feira, quando ele me abordou, já fiz um vídeo, eu já entrei em contato com o Conselho Tutelar, então já fiquei com dor de cabeça. E não é uma coisa de vitimar, é uma coisa real. Não passou, fiquei terça, quarta, quinta. Mas na sexta-feira, por conta da falta de conhecimento e de acordo, que não houve um acordo na reunião, que eu esperei ter ali um abraço da Secretaria da Educação, não houve isso, passaram, mãe, só fizeram isso, mãe, mas não entraram em acordo, não falaram que eu estava garantida por lei. Parecia que eles não entendiam também, da Secretaria de Educação, detalhe. Então, eu me senti mal naquela hora, eu comecei a me sentir furiosa, porque eu estava vendo que não ia dar em lugar nenhum. Cheguei em casa com esse lado pulsando. No outro dia eu amanheci com esse lado dormente, esse olho fechado. Eu até tirei uma foto, mandei para o grupo de fotografia mostrando o meu estado e acabei sendo socorrida por falta de equilíbrio no corpo e a dor de cabeça intensa. Eu achei que eu ia voltar. Em 8 anos eu nunca tinha sido socorrida e muito menos ficado internada. Eu fiquei internada por 4 dias por início de AVC. Eu fiz exames, eu entrei em ressonância e fiquei 4 dias longe do meu filho por causa de uma escola que não sabe trabalhar, uma direção que não tem acessibilidade de trabalhar com autista. Josina tem um filho autista, Pedro Henrique, que tem 5 anos de idade. O menino foi matriculado na escola Manuel Borba, que fica em Sítio Novo. A criança ainda teve um dia de aula na quinta-feira passada, mesmo sem a presença do profissional que assiste a crianças com deficiência. No dia seguinte, na sexta-feira, a criança foi impedida de entrar na escola. E a mãe dele fez um vídeo denunciando o desrespeito. Meu filho não terá aula, não foi por falta que a mãe não se interessou, não trouxe, não matriculou, tá?
Não vai ter aula porque simplesmente é autista e não vai ter um professor para ele. Eu senti uma humilhação muito grande. Eu senti meu filho sendo humilhado por ter simplesmente uma deficiência, onde é um direito que ele tem, que ele assiste, de estar em sala de aula. E eu noto, conversando com você, que esse assunto e relembrar tudo o que aconteceu na escola afeta muito você emocionalmente. Eu noto que quando você fala da situação, você ainda fica muito abalada, não é verdade? Sim, porque é um transtorno. Meu filho estava bem em sala de aula, as crianças têm uma inclusão incrível, tem um cuidado com ele. A professora de apoio, a estagiária, é incrível. Eu tirei ele de tudo isso porque eu não confio mais na direção. Vamos falar agora com alguém que tem conhecimento do assunto. Então, pessoal, eu estou aqui com a Camila Albertin. Ela é assistente social, pós-graduada em grupos de risco e tem muita experiência nesse assunto de autismo, pois ela também tem um filho que também tem esse problema, não é verdade, Camila? Isso. É o caso da Josi, citado anteriormente, essa experiência traumática que ela vivenciou, é desconhecimento dos profissionais, né? Nós temos a lei Berenice Piana, que foi sancionada em 2012, que garante todo o atendimento prioritário e especializado à criança autista, e também ele se estende à educação superior, né, para quando for a vida adulta da pessoa autista. Então, isso garante um atendimento especializado com material adaptado, com uma jornada escolar flexível, de acordo com as atividades que a criança é capaz de desenvolver, com todo o contexto específico que essa criança tem. Ou seja, para se ter esse contexto específico que essa criança tem, é preciso que essa equipe multidisciplinar esteja em diálogo. Escola, saúde, assistência social, que é o que a gente chama de intersetorial, atendimento intersetorial. E isso está sendo negado a esta família, a esta criança e a esta mãe, né, como ela mencionou aqui para a gente. Então, Camila, a gente pode concluir que isso é um caso de uma ingerência da Secretaria de Educação de Olinda. Exatamente, é uma ingerência porque, primeiro, se existem profissionais que têm desconhecimento das leis, que nós temos lei de inclusão, lei de adaptação escolar, que foi essa que eu mencionei, né, dos direitos no ambiente escolar, esses profissionais precisam estar capacitados, porque é um direito, então é preciso ter o conhecimento legal, certo? E trabalhar no limite que a criança autista é capaz de fazer, que são crianças altamente capazes, né? Nós vivemos uma sociedade hoje que a cada 60 crianças que nascem, uma está dentro do espectro autista. Então, a escola, a comunidade, todo mundo tem que estar preparado para a diversidade e a diferença. Isso não os torna menos capazes. Eles são capazes. Hoje nós temos autistas médicos, engenheiros, psiquiatras, com diversas formações brilhantes, certo? E a escola precisa trabalhar essa potencialidade com essas crianças, né? Tendo conhecimento da legislação e efetivando esse direito, porque, inclusive, quando esse direito é negado, toda uma família adoece mentalmente. Nós temos um caso recente de uma mãe em Belo Horizonte que se suicidou por falta de apoio, né? Ela não tinha o apoio escolar, ela não tinha o apoio de uma comunidade para acolher essa situação, né? Então, não é uma questão pontual, uma questão multifatorial. Então, como a Camila falou, a gente está vendo aí recentemente esses casos de suicídio por falta de um acompanhamento, não é verdade, Camila? E a gente está agora vendo essa campanha, né, sobre a questão do suicídio, e a gente vê o quanto é importante um acompanhamento profissional adequado para esses casos. E a gente faz um apelo à Prefeitura de Olinda, ao prefeito Lupécio, à Secretaria de Educação. Vamos olhar de forma mais humana, certo? Vamos capacitar os profissionais que estão dentro de sala de aula, dentro das secretarias, porque por trás disso existe uma família. Então, por favor, a gente pede, a gente clama à sociedade de Olinda, à sociedade pernambucana, se você é advogado, se você tem conhecimento dessa causa e queira ajudar a Josi a seguir em frente, para poder punir, para poder mostrar que a sociedade unida consegue sim dar retorno e fazer com que a lei seja seguida.